Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Então vamos seguindo com o nosso conteúdo aqui. A aula de hoje a gente vai falar um pouquinho mais, abordar a questão da experiência das placas, que foi citado na nossa aula introdutória de mecânica dos fluidos, a aula anterior, que também está gravada e disponível para vocês, tá? Vamos só fazer um remember aí, relembrando, né, o que a gente conversou então na nossa última aula, claro, de uma forma bem breve, só para trazer isso na cabeça de vocês, né? Então, a mecânica, ela é uma ciência que vai estudar o equilíbrio e o movimento dos corpos. E esses corpos vão ser os corpos sólidos, líquidos e gasosos, bem como as causas que provocam este movimento. Então, aqui na disciplina, os líquidos e gases vão ser sempre denominados os nossos fluidos, e esse estudo cai no ramo da mecânica, que é conhecido como mecânica dos fluidos, tá? Então a gente tem aqui, né, a definição do fluido, ela é introduzida normalmente pela comparação dela com um sólido. Então a definição mais elementar diz o seguinte: fluido é uma substância que não tem uma forma própria e assume então o formato do recipiente, assim como mostrado na figura aqui. Tá? Então eu tenho aqui o sólido, né? que não é o foco aqui da disciplina. Aqui eu tenho o líquido, né? Que apresenta sempre uma superfície livre. E aqui o gás, que vai ocupar o recipiente que o contém por completo, né? Então aqui está categorizado os fluidos. Então os fluidos são líquidos e gases, e sendo que estes se distinguem dos sólidos por ocuparem todo o recipiente, enquanto os líquidos apresentam superfície livre. Se o problema fundamental fosse apenas reconhecer os fluidos, essa definição apresentada seria perfeitamente suficiente para essa finalidade. Entretanto, é possível introduzir uma outra que, apesar de ser mais complexa, permite construir uma estrutura lógica que será de grande utilidade para a gente aqui na disciplina. Essa definição, ela está também ligada à comparação do comportamento entre um sólido e um fluido por uma observação prática denominada experiência das duas placas, que a gente vai descrever a seguir aqui. Então imagine um sólido preso entre duas placas planas, uma placa inferior fixa e outra placa superior que recebe a solicitação de uma força tangencial. Então eu tenho aqui, tem uma placa móvel, uma placa fixa e a força tangencial aqui, tá? O bloco sólido, ele vai então deformar-se em função dessa força F aplicada, desde que o seu limite elástico não seja excedido, como vocês visualizam lá na disciplina de ciência dos materiais, né? Então a sua deformação será proporcional ao esforço tangencial e o sólido então retornará à forma anterior após retirada esta tensão. Agora, se a gente fizer essa mesma experiência numa porção de fluido, o que vai acontecer? Continuo tendo duas placas, uma placa fixa e uma placa móvel, tá? E aqui a gente vai denominar esses 4 pontos A, B, C e D. Ao aplicar uma força tangencial agora numa porção de fluido, eu vou observar que os pontos correspondentes a B, C e D na placa continuam em correspondência durante o movimento. Então, se a placa superior adquire uma velocidade v, os pontos que estão em contato com essa placa terão essa mesma velocidade. Então, e os pontos em contato com a placa fixa ficarão parados junto dela. Então, A e D estão em contato com a placa móvel. Recebe uma força, acelera, atinge uma condição de movimento, esses pontos seguem juntos da placa. Enquanto os pontos B e C, eles ficam juntos da placa fixa.
Essa observação nos conduz ao que é chamado de princípio da aderência. Os pontos de um fluido em contato com uma superfície sólida aderem aos pontos desta superfície com as quais estão em contato. Portanto, o volume ABCD de um fluido sob a ação de uma força tangencial Ft tende a deformar-se continuamente. Ele nunca vai alcançar o equilíbrio estático. Uma vez que ele entrou em movimento, ele vai continuar se movimentando de forma indefinida, de forma contínua. Lembrando então que, pela definição, o fluido ele é uma substância que se deforma continuamente, quando submetida a uma força tangencial constante qualquer. Ou ainda, o fluido é uma substância que, submetida a uma força tangencial constante, não atinge uma nova configuração de equilíbrio estático. A propriedade dos fluidos. Fluidos submetidos aos esforços normais sofrem variações volumétricas finitas. Quando muito pequenas, a gente vai considerar os fluidos incompressíveis. Geralmente, os fluidos líquidos são considerados incompressíveis, desde que não estejam submetidos a pressões muito elevadas. Os gases são sempre compressíveis, em função da sua baixa densidade ou baixa relação massa-volume, né? Que é chamado também de densidade. Então, os líquidos aqui para a gente serão sempre considerados incompressíveis, enquanto os gases não. Existindo tensão cisalhante, eu tenho escoamento e o fluido vai entrar, então, em movimento. Os fluidos, então, eles se moldam às formas dos recipientes que os contêm. Os líquidos ocupam volumes definidos e apresentam superfícies livres. Algumas propriedades. Os gases vão se expandir até ocupar todo o recipiente. Então, essa moldagem nos líquidos deve-se ao escoamento causado pela existência de componente cisalhante do peso dos elementos de volume. Então, vou falar agora um pouquinho para vocês, depois relembrar esses aspectos que foram tratados na aula passada, sobre a tensão de cisalhamento. Então, eu vou lembrar para vocês aqui um pouquinho desse conceito, né? Então, imagine uma força F aplicada numa superfície de área. Então, aqui delimitado em cinza, eu tenho uma área qualquer e aqui uma força F qualquer sendo aplicada nessa superfície. Lá em decomposição de força, a gente vê que essa força ela será ou poderá ser decomposta em duas componentes. Uma componente normal, ou seja, perpendicular ao plano, né, que está sendo aplicada a força, e uma componente tangencial, né, que é tangente ao ponto de aplicação dessa força. Né? Então, tem duas componentes que formam, então, né, pela lei lá dos paralelogramos ou dos leis dos senos e cossenos, eu consigo determinar isso. Né? Então, eu tenho essa situação aqui. Então, a gente vai definir como tensão de cisalhamento média o quociente entre o módulo da componente tangencial da força e a área ao qual está sendo aplicada. Né? Então, eu tenho essa relação de força por área. Né? Força por área vai me levar aí a Newton por metro quadrado, né? Que é a unidade no sistema internacional. Então, a gente pode dizer que essa tensão de cisalhamento tal é a força tangencial por unidade de área. Né? Então, a força tangencial por unidade de área é a minha tensão de cisalhamento. Voltando à experiência das placas, que é o foco da nossa conversa aqui hoje, eu vou ter aquela situação. A placa superior vai ser inicialmente acelerada pela força Ft, fato que é facilmente observável, já que passa da velocidade zero, então ela estava estática, estava parada, para uma velocidade inicial finita. A partir de um certo instante, essa placa
superior, ela vai adquirir uma velocidade constante, uma velocidade V0 constante. Isso demonstra, então, que essa força externa, F de t aplicada, ela vai ser equilibrada por forças internas do fluido. Porque, ou seja, se ela alcançou um equilíbrio, uma condição de equilíbrio dinâmico, né, ou seja, ela não está mais acelerando, ela encontrou uma condição de equilíbrio dinâmico. Isso significa que, se eu tenho uma força sendo aplicada nesse sentido, ela vai, acelera até certo ponto, adquire uma velocidade que se torna constante, tem alguma coisa aqui, tá? Tem alguma coisa aqui que no sentido contrário, tá segurando essa placa, né? Tem alguma coisa que no sentido contrário está segurando essa placa. Então tem alguma coisa aqui que ao contrário tá então segurando essa placa aqui, né? No sentido aqui contrário tem alguma coisa segurando essa placa. E aí a gente vai ver o porquê disso, né? E aí isso então demonstra que a força externa Ft aplicada na placa superior, ela vai ser equilibrada por forças internas do fluido, visto que não existe uma aceleração. E aí lembrando que a segunda lei de Newton para a dinâmica diz o seguinte: a resultante das forças deverá ser nula. E aí então eu encontrei aqui o meu chamado equilíbrio dinâmico, tá? E aí a pergunta que fica, né, é como vão aparecer essas forças internas? Da onde vem isso? Aí eu vou lembrar para vocês do princípio da aderência. O fluido junto à placa superior irá se deslocar com velocidade v0, enquanto o fluido junto à placa inferior terá velocidade nula, tá? Então, ou seja, é o princípio da aderência. Como essa placa inferior está estática, essa placa superior adquiriu movimento, o fluido, a porção de fluido que está nessa linha em contato com as placas, tanto inferior quanto superior, irão se manter do jeito que essa placa estiver. Na placa inferior está estático, está parado. Na placa superior adquiriu movimento. Por isso ele forma aqui esse desenho aqui, ilustrando o comportamento das porções de fluido. À medida que eu me afasto da placa inferior, eu tenho velocidade, uma mudança no comportamento desse fluido, né, em função dessa porção de fluido superior aqui, né, está em contato com a placa superior que adquiriu então movimento. Indo um pouquinho mais a fundo nessa análise, tá? Eu vou ter essa situação aqui. Então, o fluido que está junto à placa superior irá se deslocar com uma velocidade v0, né, aqui, enquanto o fluido junto à placa inferior terá velocidade nula, aqui. As camadas intermediárias irão se adaptar às camadas mais externas, mais extremas, adquirindo velocidades que vão variar de 0 até v0. Né? Então, aqui a gente chama essa representação aqui de diagrama de velocidade. E o formato desse diagrama, né, no caso aqui a gente tem um formato curvilíneo, quase que representado aqui por uma equação de segundo grau, talvez, eu vou ter essa análise, essa variação de acordo com o tipo de recipiente que o fluido está se deslocando. Então, se ele se desloca num tubo, eu vou ter um comportamento. Aqui a gente está falando só da experiência, né, para ilustrar. Mas se ele se desloca num tubo cilíndrico, eu tenho um comportamento. Se ele está se deslocando num conduto ou num perfil de reservatório retangular, eu tenho outro tipo de comportamento que a gente vai ver mais adiante como funciona. Então, olha só. Em cada seção normal, as placas, né, como a seção genérica AB, então ele estabeleceu aqui a seção genérica transversal AB e foi fazer uma análise. Eu vou ter então esse diagrama de velocidade sendo formado. Cada camada do fluido, ela vai deslizar sobre a camada adjacente com uma certa velocidade relativa, criando uma espécie de atrito entre as camadas do fluido. Então esse seria o comportamento do diagrama de velocidades. Só que lembram,
ele vai adquirir uma velocidade V0 a partir da força aplicada constante. Se ele tem uma velocidade constante, quer dizer que ele não acelera mais, ele encontrou um ponto de equilíbrio. Que ponto de equilíbrio é esse? É no ponto em que eu tenho aqui, ó, essas tensões de cisalhamento entre as porções de fluido equilibrando com a força tangencial, tá? Equilibrando com a força tangencial. Então é nesse momento que essas tensões aqui, né, de cisalhamento entre as camadas encontram equilíbrio com a força tangencial. A gente tem o que a gente chama de equilíbrio dinâmico, ou seja, essa placa está se deslocando, mas está se deslocando com velocidade constante. Então, tal deslizamento entre as camadas vai originar tensões de cisalhamento que, multiplicadas pela área de cada placa, geram forças tangenciais internas do fluido. Essas forças tangenciais internas é que fazem o equilíbrio com a força externa F de T. Esse fato faz com que a placa superior assuma velocidade constante. A figura aqui, então, ela mostra a tensão de cisalhamento gerada aqui entre duas camadas. E o Newton descobriu, né, o Newton está sempre se metendo aí, que em muitos fluidos essa tensão de cisalhamento ela é proporcional ao gradiente de velocidade dV dy. Tá? Ele conseguiu, a partir dessas observações, dessas experiências, variando ali os parâmetros, chegar nessa conclusão. E aí a gente recorda, falamos na última aula também, de fluido newtoniano e não newtoniano. Vocês devem lembrar, eu mostrei alguns exemplos, inclusive com vídeos, para a gente entender isso, né? Mas quando a gente tem o fluido newtoniano, que é o fluido que será trabalhado aqui na disciplina, a tensão de cisalhamento aqui ela vai ser diretamente proporcional à taxa de deformação. Então, a tensão de cisalhamento ela vai ser proporcional a essa taxa de deformação. Essa tensão, essa proporcionalidade vira uma igualdade a partir dessa constante μ, né, que vai ser a viscosidade do fluido, ou seja, aquela característica inerente ao tipo de fluido. Então, o óleo tem uma característica, a água tem outro, a glicerina tem outra. Então, essa relação de proporcionalidade vai ser transformada em igualdade mediante uma constante que dará origem a essa equação, certo? Então, tensão de cisalhamento vai ser μ dV dy, onde μ é a viscosidade do fluido, dV dy é o gradiente velocidade. Então, eu já mostrei isso para vocês, né, na aula passada. Vale só lembrar, então, que a viscosidade é a propriedade que é associada ao fluido e a sua resistência à deformação de cisalhamento. Então, né, aqui, por exemplo, eu tenho uma colher com mel. Perceba que ele oferece uma certa resistência a se deformar por cisalhamento. Essa resistência é diferente para a água e é diferente para vários outros óleos. Eu mostrei aquele vídeo na aula passada de diferentes óleos e seus comportamentos, né? Então, pode-se dizer que a viscosidade corresponde ao atrito interno nos fluidos devido às interações intermoleculares. Então, o coeficiente de proporcionalidade, esse coeficiente de proporcionalidade aqui, é chamado de viscosidade absoluta ou viscosidade dinâmica do fluido. E essa equação é uma expressão matemática da lei de Newton para a viscosidade, né? Foi o Newton que determinou essa expressão matemática. E o seu significado físico é a propriedade do fluido através do qual oferece resistência à sua tensão de cisalhamento. As unidades de viscosidade vão aparecer, né, podem aparecer em Pascal vezes segundo, lembrando que Pascal equivale a 1 Newton por metro quadrado, então pode aparecer Newton vezes segundo por metro quadrado, que é o mais comum no sistema internacional. No sistema métrico, ela pode aparecer em quilograma-força vezes segundo por metro quadrado,
e no CGS ela pode aparecer como pose. Desculpa. Que aí é o DINA vezes segundo por centímetro quadrado. Vamos ficar, né, sempre aqui trabalhando no Sistema Internacional de Unidades. Também aparece, quando a gente fala de viscosidade, a chamada viscosidade cinemática. Tá? É bastante comum aparecer, então, a relação da viscosidade dinâmica com a massa específica. E aí eu tenho essa expressão, que é a expressão da viscosidade cinemática, que é aqui a viscosidade dinâmica dividido pela sua massa específica. E aí no sistema internacional eu tenho isso sendo medido em metro quadrado por segundo, tá? Lembrando que todas essas equações e expressões, elas estão disponíveis no formulário, que poderá ser utilizado para resolver tanto os exercícios quanto a prova. E aí os fluidos, pessoal, eles possuem viscosidade em maior ou menor intensidade, de forma que quando em escoamento com velocidade eles apresentam o chamado atrito viscoso. Então essa viscosidade ela é causada de forma fundamental pela coesão intermolecular através do fluido com ele mesmo, daquelas camadas que eu mostrei para vocês. É como se eu separasse o fluido em infinitas camadas, aquelas camadas estão escoando umas sobre as outras, gerando tensões de cisalhamento entre as suas camadas de escoamento, que vão então estar relacionada, o seu maior ou menor grau, à sua coesão intermolecular, que é a viscosidade. Né? Então, vai aparecer aí dessa forma. Então, agora vamos analisar um pouquinho mais a fundo aqui essa lei de Newton para a viscosidade e entender como que a gente vai utilizar ela na resolução dos nossos problemas a partir de uma simplificação prática, tá? Então, eu parto aqui da lei da viscosidade de Newton, em que tal vai ser μ dv dy, onde dv dy é o gradiente de velocidade, ou seja, a forma como a velocidade varia em função de y. Então, olha só, eu tenho uma placa aqui embaixo, tenho a placa superior que vai entrar em movimento, tenho o que eu chamo de epsilon, que é o que? A espessura da camada de óleo, e aqui eu tenho o y, ele chamou de eixo y aqui, né? E aqui eu tenho o diagrama de velocidades formando. Eu peguei um ponto qualquer para observar a velocidade. Então, nesse ponto aqui, eu tenho uma velocidade v1 e nesse ponto aqui eu tenho uma velocidade v2. A gente já entendeu por que essa diferença de velocidade ocorre em função dessa placa se deslocar, as relações intermoleculares das infinitas camadas de película de fluido aqui. Existe uma distância entre essas duas velocidades. Eu vou analisar mais a fundo, aqui onde está sendo dado o zoom, essa partezinha aqui. Então, aqui eu tenho uma variação de velocidade, perceba, né? Entre V2 e V1, ou seja, né? A diferença entre V2 e V1 está aqui, dV. E aqui eu tenho um dy, que é a diferença entre y2 e y1. E aí eu tenho essa figura formada, que é bastante parecida com um triângulo. Então, a gente vai fazer essa observação e essa simplificação. Agora imagine aquela mesma situação nessa representação aqui. Então, eu vou ter esse dv, dy, né? E aqui formado agora por essa representação de um triângulo. O que eu vou fazer, pessoal? Quando essa distância epsilon for muito pequena, tá? Eu vou poder considerar sem erro que essa variação de v com y seja uma variação do tipo linear. Então, o que eu estou falando aí, pessoal? Imaginem, né? Um exemplo prático é a aplicação disso em, por exemplo, motores a combustão, né? Então, você tem o funcionamento do motor ali, né? Você tem a camisa e o pistão se movimenta dentro da camisa do motor, e aí você tem a diferença, né, diametral ali muito pequena. Estou falando de milímetros, às vezes
microns, né? Que são o 1 milímetro dividido por 1000 ainda, né? Então, ou seja, eu tenho uma espessura aqui, uma camada muito pequena. Então, eu vou poder fazer essa aproximação linear sem medo, tá? Depois no exemplo vai ficar mais claro a aplicação desse conceito. Por hora, vamos aceitar que aqui, segundo o nosso autor, a gente pode fazer essa simplificação sem medo de errar. Porque o que vai acontecer? Eu vou trabalhar aqui nesse diagrama a minha semelhança de triângulos. Então, eu tenho um triângulo oriundo do slide anterior, do comportamento do fluido, que vai ser dV, dy, aqui formado um triângulo pelos pontos M, N e P. Tá? Deixa eu fazer um negócio aqui. Pegar a caneta. Então, eu tenho aqui formado um triângulo, né? Aqui pelos pontos M, N e P. Aqui eu tenho um triângulo sendo formado. Que feio, né? Então, eu tenho um triângulo formado aqui, ó. M, N e P. Certo? Então, esse triângulo vermelho aqui, formado por M, N e P, ele vai ser proporcional. Deixa eu pegar outra cor aqui. Ele vai ser proporcional ao triângulo ABC, que está formado aqui, ó. Ele vai ser proporcional ao triângulo ABC. Então, a famosa semelhança de triângulos, tá? Então, eu tenho esse triângulo ABC sendo proporcional ao triângulo MNP. Só que o que vai acontecer? Quando eu faço aqui, ó, essa simplificação, se eu tenho essa semelhança de triângulos, eu consigo dizer agora que o meu dVdy vai ser equivalente ao V0 epsilon, né? O dVdy, deixa eu mostrar aqui, ó. Porque eu tenho aqui, ó, se é semelhança de triângulos, eu tenho aqui, ó, dV vai ser proporcional a V0. Porque esse comprimento superior aqui é V0. E o dy vai ser proporcional ao AB. Só que qual que é o comprimento AB? O comprimento AB é o epsilon. Então, V0 epsilon e dV dy. Aí, por isso que eu tenho essa relação aqui. dV dy equivale a V0 e epsilon. E aí, isso vai me levar ao seguinte, né? dV dy é V0 epsilon. E, de uma forma mais geral, o dV dy vai ser um ΔV e um ΔY. Então, eu consigo reescrever essa equação com essa carinha aqui. Então, a tensão de cisalhamento vai ser o μ, que é a nossa densidade e viscosidade do nosso fluido, vezes V0 dividido pelo epsilon, que é a camada de espessura de óleo. Agora, então, eu vou resolver para vocês dois exemplos para falar sobre essa aplicação dessas equações, tá? Então, olha só. Um pistão de peso G igual a 4, ele cai dentro de um cilindro com uma velocidade constante de 2 metros por segundo. Ó, a primeira informação importante é velocidade constante. O diâmetro do cilindro, deixa eu só usar primeiro aqui. O diâmetro, então, né, ele cai com velocidade constante. O diâmetro do cilindro é 10,1. Então, o cilindro está aqui, o diâmetro dele é 10,1 e o do pistão é 10. Então, quando eu falei para vocês que essa distância é muito pequena, então imagine, eu tenho o pistão que ele está correndo aqui dentro desse cilindro, certo? Esse cara tem diâmetro 10,1 e esse 10. Então quer dizer que diametralmente eu tenho 0,1 centímetros aqui de espaço, que dividido por 2 aqui de cada lado vai ser meio centímetro de cada lado. Tá? Então é uma distância pequena. E aqui eu coloquei uma imagem 3D só para vocês entenderem, na verdade, o formato do pistão, né, que esse aqui é, por exemplo, aplicado lá no... você tem um motor, né? 4 cilindros, o que é isso? Tem 4 desses aqui, né?
em linha, você vai ter 4 um atrás do outro. O famoso V8, né? Então você vai ter 8 cilindros em V. E aí o formato do pistão, na verdade, é um formato cilíndrico, né? Ele tem esse formato aqui e esse pistão ele está correndo aqui dentro dessa camisa que a gente chama aqui, está sendo chamado de cilindro, tá? E aí ele quer que a gente determine aqui nesse caso a viscosidade do lubrificante que vai ser colocado na folga entre o pistão e o cilindro. Então ele quer saber a viscosidade do lubrificante que vai ser colocado na folga entre o pistão e o cilindro, tá? Vamos lá então trabalhar com esse carinha aqui. Certo? Então, vou trazer para vocês o desenho aqui primeiro para a gente trabalhar um pouquinho aqui. Então, olha só. Eu vou ter aqui o meu Eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade para trabalhar com esse bicho aqui, mas a gente vai se ajudando. Aqui. Eu vou fazer bem, nem um pouco sutil aqui, mas para mostrar para vocês. Então esse cara, ele cai aqui, ele tem um peso G de 4 newtons, certo? E aqui eu vou ter então, vou fazer de vermelho a camada de película de óleo. Isso aqui é óleo. Tá bem exagerado, isso aqui na verdade, como eu mostrei antes ali, é 0,5 centímetro, né? Porque esse cara aqui eu tenho uma cota de 10,1, né? 10,1 centímetro. E esse cara aqui, ele tem 10 centímetros. Essas medidas estão em centímetros, tá? Beleza. Daí ele fala o seguinte, que esse pistão, ele cai a uma velocidade constante. Essa informação é crucial para a gente, né? Se eu tenho... Ficou muito exagerado aqui. Se eu tenho velocidade constante, quer dizer que a minha aceleração é zero. Eu não tenho aceleração. Então, a velocidade aqui vai ser 2 metros por segundo, que é a informação que ele deu. Se ele não tem aceleração aqui, a gente já viu que isso representa o chamado equilíbrio dinâmico. Equilíbrio dinâmico. Tá? Vou até escrever aqui, ó. Equilíbrio dinâmico. Ele está em equilíbrio dinâmico. Ou seja, o somatório de forças aqui, somatório de forças vai ser zero. Somatório de forças vai ser zero. Então, se esse negócio aqui ele cai com uma velocidade constante, tem alguma coisa aqui que está segurando ele no sentido contrário. O que que é? É o fluido. O fluido segura essa queda, né? Imagine, se não tivesse fluido, ele caía em queda livre, ele estaria acelerando. Se ele está caindo com velocidade constante, ele não está acelerando. Quer dizer que as forças internas aqui no fluido estão segurando ele no sentido contrário, equilibrando, né? Aqui equilibrando com o peso dele. Muito bem. Então, eu vou dar um zoom aqui nesse carinha aqui, para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo. Então, eu tenho a parede, medonha aqui, calma. Eu ainda vou pegar o jeito desse negócio aqui. Então, eu tenho a parede, aí eu tenho o fluido, que eu vou fazer bem exagerado aqui. Aqui está o fluido. E eu tenho o nosso querido pistão aqui que está caindo. G igual a 4 newton. Então, o que está acontecendo aqui? Aqui,
eu vou ter, então, se esse cara está caindo, eu tenho para lá, ó, as forças internas do fluido que estão segurando. E aí é onde a gente vai ter aquele nosso triângulo sendo formado, né, do perfil de velocidade. Então aqui eu tenho uma velocidade zero e aqui eu tenho uma velocidade inicial que vai equilibrar, né, com a queda dele aqui. Então, ou seja, eu vou ter o seguinte, uma força sendo gerada. Lembra? A gente falou que força é essa? É a força da tensão de cisalhamento. Então vamos lembrar, tensão de cisalhamento é uma força tangencial aplicada em uma área, certo? A gente viu isso na aula de hoje. Aqui a condição de equilíbrio, né? Somatório de forças é igual a zero. Então, ou seja, a condição de equilíbrio. O peso G de 4 vai equilibrar com a força tangencial. Aqui eu tenho sendo geradas as forças tangenciais que vão segurar esse cara aqui em equilíbrio dinâmico, né? Ele está caindo, mas ele não está acelerando. Então é o equilíbrio dinâmico, certo? Então agora vamos trabalhar um pouquinho essa equação aqui. Então, se eu tenho que o G é igual a Ft, eu isolo Ft aqui e passo o A para o outro lado. Então, eu vou ter o G vai ser igual a F de T. Então, o G vai ser igual a tensão de cisalhamento vezes a minha área. Tensão de cisalhamento vezes a minha área. Deixa eu só ajustar esse cara aqui. O G. Beleza, o que é a tensão de cisalhamento? A tensão de cisalhamento a gente já viu, que é μ dV dy, né, que está a tensão de cisalhamento, vezes a área. μ dV dy vezes a área. Aqui é uma distância pequena? É. Então a gente pode aproximar esse dV dy para V0 sobre epsilon. Vou colocar aqui do lado. Depois a gente segue. Então, eu posso aproximar aqui dV dy como sendo V0 sobre epsilon. Desculpa, pessoal, hoje eu tô meio atacado aí. Vou ter dV dy sobre é igual a V0 sobre epsilon. V0 é uma informação que a gente já tem. V0 é uma informação que a gente já tem. O epsilon eu não tenho, mas o epsilon eu consigo calcular. Por quê? Porque o epsilon, pessoal, ele é a camada aqui de película que existe entre a placa fixa e a placa móvel. Então, ou seja, é a espessura dessa camada aqui. É a espessura dessa camada aqui. Então, eu vou apagar esse lado aqui para a gente utilizar e fazer esse cálculo aí, tá? Então, é bem importante isso aqui, porque eu, né, com a minha experiência... Bom, então eu vou seguir aqui agora, né, na outra página aqui, para a gente continuar com a resolução, tá? Então, o que vai acontecer? Eu falei ali para vocês que a gente, em função, né, da distância que eu tenho ser bem pequena entre o pistão e o cilindro, eu consigo dizer que, dV dy é igual a V0 sobre epsilon. O V0 é uma informação que a gente conhece, foi dada para a gente no exercício. O epsilon eu consigo calcular. O epsilon vai ser a diferença, né? Eu vou fazer aqui o desenho, importante, tá? Então eu tenho aqui, eu tenho o pistão aqui, né? Tá caindo, G igual a 4.
E aqui eu tenho em vermelho, vou fazer vermelho, a camada de óleo. Então, isso aqui é o epsilon, ou seja, a camada de óleo. Então, como que eu descubro ela? É fácil, né? Eu tenho os dois diâmetros. Então, vai ser o diâmetro que ele chamou de diâmetro externo menos o diâmetro interno dividido por 2. Então, vai ser 10,1 menos 10 dividido por 2. Lembram que essas informações foram dadas no problema. E aí, fazendo essa conta, vai ficar 0,05 centímetros. Então, esse é o meu epsilon, essa é a minha espessura de camada de óleo que eu tenho ali, tá? E aí, voltando para a minha equação, eu tinha o quê? Eu tinha que o G era μ vezes dV dy vezes a área. Aí eu vou ficar com o G, né, que é a força-peso, o μ que eu quero encontrar, o dV dy agora virou V0 epsilon vezes a área. Qual é? Tá, vamos chegar na área, pessoal. O que vai acontecer aqui? O G eu tenho, o μ eu quero encontrar, V0 eu tenho, epsilon eu tenho, falta trabalhar a área. Eu já vou isolar o μ aqui para deixar a equação com a cara que a gente quer. Então, fica G vezes E dividido por V0 vezes A. Assim que vai ficar, né? G vezes E dividido por V0 vezes A. Vamos lá. A área, pessoal. A área agora é bem importante também. Olha só. Eu falei para vocês, né, que a gente lá, quando definiu, mostrou que a área é sempre a área que está em contato com o fluido. Então, ali eu tinha o quê? Um cilindro aqui, né, o pistão, que tem o formato de um cilindro. Aí aqui eu tenho o que ele chamou de cilindro, onde esse pistão corre aqui. E aí eu tenho a camada de óleo que está aqui, né? Só que ela está nas laterais, mas esse cara ele está envolto aqui no óleo, né? Imagine isso tridimensionalmente, é isso que está acontecendo. Opa, apertei errado aqui. Imaginem, é isso que está acontecendo aqui, certo? Então, a área da superfície desse pistão é a área que está em contato, que vai ser essa área aqui da equação, que está em contato com o fluido. Então, é sempre a área que está em contato com o fluido. Quem lembra como calcula isso, pessoal? Eu vou colocar aqui do lado. Eu tenho o cilindro, esse cilindro aqui ele tem uma altura, que foi uma informação dada no problema, tá? Eu não tinha mencionado antes porque ela não tinha importância, mas eu tenho ela, é 5 centímetros. Então, eu tenho essa informação. A outra informação que eu preciso é a circunferência, é o comprimento da circunferência aqui, que vai ser, para quem lembra, 2π vezes r. Então, a minha área vai ser 2πr vezes h. Essa vai ser a minha área, tá? E aí agora aqui, vou voltar aqui para cá, para a gente concluir então esse exercício aqui, esse primeiro exemplo. Tá, vou deixar assim aqui. Então agora pegando essa equação aqui, eu vou ter o seguinte, trazendo para cá. Beleza. Vou colocar todas as informações para cá agora com as unidades para a gente ver se vai chegar na unidade correta, tá? Então, o G é 4 newtons, vezes o E a gente calculou no slide ali anterior, ficou em 0,05.
centímetros, então para transformar para metro fica vezes 10 na menos 2 metros. Aqui, Newton, né? E agora dividido por V0, aqui, V0 é a velocidade inicial que ele deu, que era 2 metros por segundo. E a área? 2π, o raio. Qual é o raio, pessoal? É o raio do pistão. O diâmetro era 10, então o raio é 5 centímetros. Então fica 5 vezes 10 a menos 2 em metro, vezes o H, que é 5 centímetros também, né? 5 vezes 10 a menos 2 em metro também. Vamos começar a cortar aqui, né? Então, 4, aqui 2 vezes 2 dá 4. Metro com metro corta. Aqui vai ficar 10 na menos 2 e 10 na menos 2 corta. Então, a gente vai ficar com a nossa viscosidade. Fazendo essa conta aqui, pessoal, vai dar 6,37 vezes 10 a menos 2. E as unidades, o que sobrou? Sobrou em cima o Newton. E o segundo, Newton vezes segundo, e embaixo sobrou metro com metro, que vai dar metro quadrado. Opa! Que é a unidade. Lembrando que Newton por metro quadrado equivale a Pascal. Então aqui, né, eu posso reescrever esse cara aqui, como a gente já tinha visto, Pascal vezes segundo, que também está certo. Tá? Então, esse seria aí um primeiro exemplo de aplicação da lei de Newton para o fluido, né, para a viscosidade. Bom, agora eu vou seguir aqui com vocês e vou resolver um segundo exemplo aqui, tá? E esse cara, ele diz o seguinte: eu tenho uma placa retangular. Opa, deixa eu pegar a caneta. Eu tenho uma placa retangular, então é uma placa retangular de 4 por 5. Então 4 vezes 5 vai ser 20 metros quadrados de placa retangular. Essa placa retangular, ela está escorregando sobre um plano inclinado. Então vamos tentar fazer aqui um plano inclinado. Plano inclinado, ele ainda fala que esse cara aqui, ele tem 30 graus aqui, um plano inclinado. E essa placa retangular, ela está aqui, ó. A placa retangular está aqui. E ela está deslizando sobre esse plano inclinado. Qual que é o detalhe? Ela desliza com velocidade constante. Então está aqui, ó, velocidade constante. Tá? Essa velocidade constante a gente já viu, aceleração igual a zero e está em equilíbrio. E ela se apoia aqui, eu tenho uma película de óleo. Então aqui, ó, eu vou ter uma película de óleo. Opa! Uma película de óleo em vermelho aqui que eu fiz, em que a placa está escorregando. Essa película ali diz que ela tem 1 milímetro de espessura, então, ou seja, eu já tenho meu epsilon, aqui, que é de 1 milímetro. E ele dá, nesse caso aqui, ele dá a viscosidade do fluido, que é 0,01 Newton vezes segundo por metro quadrado. Se o peso da placa, então a placa tem um peso G de 100 newtons. Quanto tempo levará para a placa alcançar o fim do plano inclinado? Então vamos lá. Ele diz que o G aqui, eu tenho então o G,
e ele dá essa cota aqui para a gente, que é a distância, que é 10 metros. Então ele quer saber quanto tempo levará para essa placa chegar no final do plano inclinado. Ou seja, então, quanto tempo ela vai levar para percorrer essa distância daqui até aqui. Certo? Bom, a primeira coisa que a gente tem que analisar é que se esse cara está com velocidade constante, né, quer dizer que esse fluido aqui, que ele deu essas características para a gente, está se opondo ao movimento. Então, ou seja, eu tenho uma força contrária aqui, F de t tangencial, que está segurando esse cara aqui. Vou colocar aqui, F de t, beleza? Qual que é o detalhe aqui, pessoal, que eu tenho que prestar atenção? Esse F de t, ele não é diferente do caso anterior, né? Ele não está se equiparando à força-peso total. Por quê? Porque eu tenho um plano inclinado. Então, eu vou ter que decompor essa força-peso. Né? Eu vou ter que decompor essa força-peso. Então, eu vou ter uma parcela para cá e uma parcela para cá, né? Formando aqui esse triângulo. Eu vou chamar aqui de G de X e G de Y. Então, o que vai acontecer? Para esse cara aqui estar em equilíbrio, eu tenho que G de X, vou colocar aqui, ó, G de X é igual a F de t. E aí agora eu vou atrás desse G de X. Quem lembra disso, né? Se esse ângulo de 30 graus está aqui, pessoal, esse cara aqui também tem 30 graus, tá? Então, na verdade, ó, eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter, aqui está o G, aqui está G de Y, aqui está o 30 graus e aqui está o G de X, que é o que eu quero. Então, quando eu analiso esse triângulo aqui, o meu G de X vai ser igual a G vezes seno de 30 graus, né? Vamos lembrar, o seno de 30 é o quê? Cateto oposto, que é o G de X, dividido pela hipotenusa, que é o G. Então, G de X fica G seno de 30. Seno de 30 é 0,5, então fica 100 vezes 0,5, o G de X vai ser 50 newtons, certo? G de X vai ser 50 newtons. Então, a gente sabe que o G de X é igual a F de t. Ele quer, pessoal, ele quer o tempo. Bom, para chegar no tempo de deslocamento, primeiro eu preciso encontrar a velocidade, né? Vou atrás aqui, oh meu Deus, vou atrás da minha velocidade aqui. Onde eu encontro a velocidade? Lá na lei de Newton, né? Então, a tensão de cisalhamento é μ vezes dV dy, que eu já posso escrever aqui como V0 sobre E. Tensão de cisalhamento, por definição, é o quê? Ft sobre a área. μ vezes V0 por ε. Aqui eu vou conseguir encontrar a minha velocidade, né? Por quê? Porque eu tenho as outras informações. F de, né? Então vai ficar F de t vezes I, e aqui vai ficar A vezes μ. Então vamos lá. V0 vai ficar. F de t eu calculei que é igual a G de X, então vai ser 50 newtons vezes o epsilon, ele deu 1 milímetro, então fica 1 vezes 10 a menos 3.
para T aqui em metros, dividido pela área. A área, qual é a área, pessoal? É a área da placa. Ele deu ali, a área da placa é 20 metros quadrados, então vai ficar 20 metros quadrados. E ele deu também aqui a viscosidade, então vai ficar 0,01 Newton vezes segundo, e o metro quadrado vai para cima, esse cara aqui vai virar metro cúbico, tá? Então vai cortar o Newton com o Newton, metro quadrado com metro cúbico, ó, sobrou metros por segundo, legal. A velocidade aqui que a gente vai encontrar vai ser 0,25 metros por segundo, fazendo essa conta aqui. Então aqui fica 50 dividido por 20, dá 25. Aqui 25 vezes 10 a menos 3, aqui vezes 10 a menos 2, vai ficar 0,25. Beleza, não é ainda o que eu preciso, né? Porque o que eu preciso, ele quer saber quanto tempo vai agora levar para esse cara chegar daqui até aqui, certo? De novo, eu vou usar o triângulo, né? Porque ele deu essa informação para a gente aqui de 10 metros. Então, eu vou calcular a hipotenusa desse triângulo para saber a distância. Se eu tenho a velocidade, eu consigo calcular o tempo tendo a distância. Então, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui? Vou apagar esse triângulo aqui primeiro. Então, qual que é o conceito de velocidade e distância por tempo? Então, primeiro eu vou descobrir quanto ele percorreu, que eu vou chamar aqui de ΔS. Vou chamar só de S, que é o espaço percorrido. Vai ser o quê? A hipotenusa. Então, ficar o cateto, que é 10 metros, vezes o seno de 30 graus. Cateto vezes o seno de 30. Aliás, aqui está errado, né? Vamos fazer de novo. Aqui é o seguinte. Seno de 30 é cateto oposto, que é 10, dividido pela hipotenusa, que é o S que eu quero saber. Então, na verdade, S vai ser 10, dividido por seno de 30, que é 0,5. Então, vai dar uma distância de 20 metros percorrida. Velocidade, conceitualmente, é espaço por tempo. Eu quero tempo, então vai ficar tempo, vai ficar o espaço, que é 20 metros, dividido pela velocidade, que é 0,25. Então, aqui eu terei um tempo, 20 dividido por 1/4 vai dar 80 segundos. Então, 80 segundos vai ser o tempo que essa placa vai levar para percorrer esses 20 metros, dado todas essas condições e características, certo? E aí, com isso, então, a gente encerra essa aula 2, que trata da parte da experiência das placas, certo?